Oi, turma. Meu nome é André Saraiva Rosa. Eu sou médico, cirurgião cardiovascular, formado pelo FMG e fiz minha residência no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Eu tenho título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e pela Associação Médica Brasileira. E hoje eu estou aqui a pedido da Brenda, que ela é estudante de medicina e atual presidente da Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado pelo convite, Brenda, e parabéns aí à frente da Liga. Nosso tema de hoje é a troca valvar aórtica. E para que todo mundo saia daqui dominando o assunto, a gente vai abordar as principais patologias da válvula aórtica e dar aquela pincelada na anatomia e na fisiologia cardíaca. Fique com a gente até o final e aproveite a aula. Então vamos lá. Antes de começar, vamos conhecer nossos pacientes de hoje. Todo mundo conhece, né? Primeiro, Mick Jagger. O segundo, Arnold Schwarzenegger. E o terceiro, Bonovox, vocalista de U2. O que tem em comum entre esses três? Já vou responder a pergunta. Os três foram submetidos a uma cirurgia da válvula aórtica. Qual foi a cirurgia e quando foi? Até o final da aula a gente vai descobrir com detalhes. Fiquem aí. Então vamos lá. Vamos dar aquela pincelada no básico de cirurgia cardíaca, como que ela é feita e no básico da anatomia cardíaca. As cirurgias cardíacas de peito aberto são realizadas com uma esternotomia, uma incisão aqui longitudinal no externo. Depois a gente usa uma serra para serrar esse osso e coloca um afastador. Esse afastador vai expor ali, primeira coisa que a gente vai ver é a membrana no pericárdio, tá? Abaixo dele o coração. Nessa foto, a gente consegue ver que o peito já está aberto, já está com afastador e o pericárdio está aberto. Logo abaixo a gente vê o coração. Nessa foto também dá para a gente ver umas cânulas, umas mangueiras. Quer dizer que o coração já está canulado, pronto para começar a cirurgia. O básico, o que são essas cânulas? São as cânulas da circulação extracorpórea. Uma cânula vai na aorta ascendente, tá? E ela vai mandar o sangue oxigenado que vem da máquina de SEC, da máquina coração-pulmão, para a aorta. Esse sangue vai substituir a circulação fisiológica, né? Depois tem uma outra cânula. Essa cânula, ela em vez de mandar o sangue, ela vai receber o sangue. Ou seja, é uma cânula que vai ficar ali no átrio direito, cava superior ou cava inferior, dependendo da situação. Ela vai aspirar, vai levar o sangue venoso para a máquina de SEC, onde ele vai ser oxigenado e vai retornar pela cânula arterial na horta ascendente. Então é o básico, o sangue sai ali pelas cavas, tá? Passa pela máquina e depois volta de modo que o coração fique isolado, tá? O coração, a gente vai clampear a aorta, né? Vou usar um clamp ali para fechar a aorta e vai fazer uma solução chamada solução de cardioplegia. É uma solução que vai ajudar o coração a ficar protegido durante esse período de parada cardíaca. O coração vai ficar quietinho e a gente vai poder daí seguir com as outras etapas da cirurgia. No caso da cirurgia da válvula aórtica, a gente vai ter que fazer um corte ali transversal na aorta para poder acessar a válvula aórtica. Tudo bem, ali do lado o coração. Essa exposição que está apresentada é basicamente a exposição que a gente vê quando a gente abre o pericárdio. A aorta vai estar ali bem na nossa frente, tá? A gente vai ver um pedaço ali do átrio direito, a aurícula direita, vai ver a veia cava superior, a cava inferior, ela fica um pouquinho escondida, e vai ver ali a maior parte do ventrículo direito. Também a gente vai ver a veia pulmonar e daí também as artérias coronárias.
A exposição básica, né? A ponta do coração é o ápex e depois tem a base, que é mais em cima, tá? Ali na aorta, a gente consegue ver na aorta ascendente já o tronco braquiocefálico, a artéria carótida esquerda e também a subclave esquerda. Os 3 ramos ali no arco aórtico. É a exposição básica que a gente vai ter acesso. E daí a gente vai poder prosseguir para a cirurgia. Então, turma, esse slide ele vai mostrar as relações anatômicas entre a válvula aórtica, a válvula pulmonar, a válvula mitral, válvula tricúspide, as coronárias. Então, é uma incidência ali superior. A primeira foto, ela é de um livro de anatomia muito bacana e ela está com uma transluminescência ali logo abaixo da válvula aórtica. A gente consegue ver que a aorta tá cortada ali justamente na divisão do início da aorta ascendente. Então a gente está na porção sino-tubular e dá para ver as marcas ali, os pilares da válvula aórtica. Também dá para ver assim, a relação que ela tem, que ela é intimamente ali colada às outras válvulas, principalmente a válvula mitral. Tá vendo ali do lado? Válvula mitral grandona, bem coladinha. Ali é uma área que é chamada cortina mitroaórtica, ou continuidade mitroaórtica, uma parte bem fininha. Também dá para a gente prestar atenção ali no que? Nas coronárias. Uma para um lado e uma para o outro. Isso mesmo. A coronária esquerda e a coronária direita. Tá? Cada uma saindo ali de uma parte ali da aorta, folheto coronariano direito, coronariano esquerdo e tem o não coronariano. A coronariana esquerda, quando a gente está operando, ela está basicamente para trás, para baixo do coração. Então, imagina assim, o coração deitado, a gente vai abrir a aorta, o ósseo da coronária esquerda, ela vai estar lá no fundo, para baixo, assim, para trás. Logo depois, para frente, para a parte superior do externo, a gente vai ver o ósseo da coronária direita. E depois vai ter o seio não coronariano, tá? A gente consegue ver essa continuidade mitroaórtica, que é uma parte bem fininha, ali pela luminescência, pela transluminescência, a gente dá para ver que é uma parte muito delicada. E tem também umas estruturas delicadas ali no meio, muito, muito importante, porque são responsáveis pela propagação do estímulo cardíaco, tá? É o nó atrioventricular. Então, é uma área muito sensível, que se tiver alguma lesão também pode acabar tendo um bloqueio cardíaco, e o paciente pode, às vezes, precisar até de marca-passo. Enfim, isso é para frente. O que a gente consegue ver? Vamos para a parte do desenho anatômico, ali do lado direito. Então, a válvula aórtica, ela tem 3 folhetos e ela também é muito parecida com a válvula pulmonar, que são 3 folhetos. Ao contrário aí da mitral, que de modo grosseiro é uma boquinha aberta, sorridente, com 2 folhetos, né? Folheto anterior e folheto posterior, com várias subdivisões. A gente consegue ver que os folhetos ali da mitral são presos a umas estruturas lá embaixo, que são os músculos papilares, e também tem uma relação importante aí que a gente vê a coronária, principalmente ali
um ramo da coronária esquerda, que seria a CX, ou artéria circunflexa, que ela passa bem coladinha ali, bem circundando a válvula mitral. Todas essas relações são importantes. Vamos passar para o próximo slide, que a gente vai ter uma noção melhor. Então, turma, não tem como a gente falar da válvula aórtica sem falar da aorta. Nessa representação, na primeira figura à direita, a gente tem ali em amarelo, primeiro a válvula aórtica, tá? Nessa porção mais gordinha, saindo as coronárias, é uma porção chamada de seio de Valsalva, uma porção um pouquinho mais arredondada. Depois tem uma divisão ali em laranja, que é a junção sinotubular. É a divisão entre o seio de Valsalva e a aorta ascendente. Tá, a aorta ascendente, ela vai ter um diâmetro fixo, assim, teoricamente, a mesma espessura, durante todo o seu trajeto, até ali o início da curva, do joelho, tá? Do cajado da aorta que a gente fala. É o arco aórtico. O arco aórtico vai começar ali na emergência do primeiro vaso da base, que ali está com o nome de artéria inominada, a gente conhece como tronco bracocefálico, uma artéria mais grossa um pouquinho, que vai se dividir entre subclávia direita e carótida direita. Logo depois a gente tem a carótida esquerda, que é essa que fica no meio, e depois a subclávia esquerda. Logo quando acaba essa curva e a aorta começa a descer, ela já muda de nome. Em vez dela chamar o arco aórtico, já começa a ser a aorta torácica descendente. Então vamos lá, lembra esses nomes. É o seio de Valsalva, junção sinotubular, aorta torácica ascendente, arco aórtico e aorta torácica descendente. Ok. Do outro lado, tanto no desenho acima quanto na foto um pouquinho abaixo, a gente vai ver a aorta aberta ali desde a porção do seio de Valsalva, mostrando os folhetos da válvula aórtica, os ósseos coronarianos e alguns detalhes aí dos folhetos da válvula. Tá? A gente consegue ver. O que é importante? Vamos para a foto ali embaixo. A gente está vendo um folheto da válvula ali, o não coronariano. Depois vai ter o ósseo da coronária esquerda. Essa porção, você lembra que eu falei, é que fica mais para baixo, mais para trás, né? E depois, lateral para frente, a gente vai ter o ósseo da coronária direita. Os três folhetos são praticamente do mesmo tamanho, às vezes o não coronariano pode ser um pouquinho maior. A gente vê também que no meio dos folhetos vai ter uma estrutura como se fosse um calo, estrutura um pouquinho mais grossa, que é o nódulo de Aranthius. Tá? É a porção que vai ficar no meio da válvula, que quando a válvula está fechada, esses três vão se encontrar e vai garantir o melhor fechamento da válvula. O que mais que a gente consegue ver? A gente vê que ali entre o folheto não coronariano e o folheto coronariano esquerdo tem uma estrutura mais fina. Ali é a cortina mitroaórtica, tá? Ou continuação mitroaórtica. A gente consegue ver que ela é bem transparente, bem fininha, tá? Eu acho que essas são as principais estruturas aí da válvula aórtica. Então tá, essa válvula fechada, cheinha, como que ela vai se apresentar? Tem a foto ali, que dá para ver muito bem, aquela foto da abertura, que a gente vê que é bem gordinho ali, tá? Cada folheto, cada região ali do seio de Valsalva vai fazer como se fosse
uma bolinha ali. Por que que tem isso? Hein? Não sei se vocês pensaram. Podia ser retinho, né? Mas por que que será que é desse jeito? E a primeira pessoa que começou a pensar a respeito, que começou a estudar a anatomia e a fisiologia da válvula aórtica foi ninguém mais, ninguém menos que Leonardo da Vinci. Esse mesmo, Leonardo da Vinci. Olha lá. Por volta de 1500, né, muito tempo atrás. Então ele já fazia estudo anatômico, já dissecava, já estudava a válvula aórtica, via como ela abria, via como ela fechava. E o mais interessante, ele começou a pensar por que que existe o seio de Valsalva? Por que que ele é mais gordinho, tá? E começou a estudar a a física ali dos fluidos, a física do sangue, como que o sangue se comporta quando ele passa pela válvula aórtica. Tá vendo esses desenhos, esses mais à esquerda, que tem esses redemoinhos? É exatamente esse o comportamento do sangue. O sangue vai passar pela válvula aórtica quando ela está aberta durante a sístole e vai fazer esse redemoinho, tá? Principalmente depois quando a válvula fechar e o seria quase uma contrapulsação, né? A válvula vai fechar, acabou a sístole, começa a diástole, a válvula fecha, faz esse redemoinho e esse movimento do sangue, ele vai ajudar a mandar um fluxo de sangue pelas coronárias. Que é uma loucura, né? Se a gente pensar bem, o coração fica ali no meio do sangue, ele manda sangue para o corpo inteiro, mas ele precisa das coronárias para ter uma irrigação do músculo cardíaco. E o músculo cardíaco vai ser irrigado quando a válvula aórtica estiver fechada, ou seja, os folhetos ali todos deixando aquele espaço com o ósseo aberto e a pressão diastólica, né? A pressão diastólica ali da aorta, daquele sangue querendo retornar, é isso que vai mandar sangue pelas coronárias, graças a essa forma especial da aorta. Tudo bem, então vamos começar nas doenças da válvula aórtica. Falar primeiro da insuficiência. O que acontece se a válvula não fecha? Ó, a válvula aórtica é uma válvula assim que ela, para o bom funcionamento da circulação do corpo humano, a válvula tem que estar 100% funcionante. Ela não, qualquer grau de insuficiência aórtica vai causar algum tipo de repercussão. A válvula vai fechar e na hora que ocorrer a diástole, né, o sangue vai voltar um pouquinho ali pela válvula aórtica até o ventrículo esquerdo. Ok. Então a gente tem o vazamento da válvula, né? A válvula abre adequadamente, só que ela não fecha, então ocorre a diástole, era para o sangue vir só ali do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, com a válvula aórtica bem fechada, e acaba vindo um pouquinho de sangue ali da aorta para o ventrículo esquerdo. Tá. E esse sangue, o que que vai acontecer? Que a repercussão no coração e no corpo humano? Se a gente está tentando mandar o sangue para frente, né, na estrutura que mais importante do coração, que é o ventrículo esquerdo, que tem a camada muscular mais forte, que vai ser responsável pelo bombeamento do sangue para todas as estruturas do corpo, se a gente tem um vazamento e o sangue volta, quer dizer que vai sobrar mais sangue dentro do coração, não é isso? Toda vez que ocorrer a diástole, vai vir o sangue ali do átrio esquerdo, vai abrir a válvula mitral, né? E vai vir também um pouquinho de sangue da aorta.
pensa bem, vamos revisar a parte da fisiologia cardíaca. Sangue venoso, ele chega pela veia cava superior, veia cava inferior. Vai chegar no átrio direito, que vai mandar o sangue através da válvula tricúspide para o ventrículo direito. O ventrículo direito vai bombear o sangue pela artéria pulmonar até os pulmões. O sangue vai ser oxigenado e vai voltar pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai mandar para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo para a aorta. Se tem um vazamento na válvula aórtica, sobra mais sangue no ventrículo esquerdo, então vai aumentar a pressão ali no ventrículo esquerdo, aumentar o volume de sangue, sobrecarregando tanto o ventrículo e depois tudo que tiver para trás vai sobrecarregar o átrio esquerdo e também vai sobrecarregar a circulação pulmonar. Tá certo? E o que vai acontecer com o paciente? Olha, a insuficiência aórtica é a patologia da válvula aórtica que a gente vai ter uma repercussão física mais importante. Por quê? Vai ter uma sobrecarga de volume no coração. Nessa situação, não tem como, o coração vai ficar gigante. Então, a gente olha essa radiografia aí de tórax, a gente consegue ver que a área cardíaca está muito aumentada. O ventrículo esquerdo está muito aumentado, né? Ok. O que mais que vai alterar que a gente consegue perceber muito facilmente? O paciente, a gente vai aferir a pressão do paciente. A gente encontra uma pressão muito divergente. A gente vai encontrar uma pressão arterial, por exemplo, de 140 e uma arterial sistólica de 140 e uma diastólica, por exemplo, de 40. Isso já é um sinal importante de insuficiência aórtica. Então, você bater um olho na curva de Pia ou mesmo no exame físico, aferiu a pressão do paciente, ele está com uma pressão tão divergente, pode auscultar, pode estender sua propedêutica, que provavelmente esse paciente vai ter insuficiência aórtica. No exame físico, ele vai ter um sopro diastólico aspirativo, decrescente, com B2 hipofonética. Vai ter um sopro mesosistólico de hiperfluxo, tá? Vai ter um sopro importante, isso é bem importante, questão de prova, né? Sopro de Austin-Flint, é o jato ali da insuficiência aórtica, quando tem a diástole, né? Esse jato da insuficiência aórtica, ele não permite uma abertura adequada da válvula mitral, então gera um sopro em ruflar diastólico, parece que é um sopro mitral. Outra coisa importante, um pulso em martelo d'água ou pulso de Corrigan, ele vai aumentar rapidamente a amplitude e depois ele desce devagar. Tunta, tunta, tunta. Vai ter a divergência entre a pressão sistólica e a diastólica. O que mais? Todos esses outros sinais que estão, sinal de Mussé, de Becker, danças das artérias, sinal de Quincke, isso tudo vai ser uma representação desse vazamento da válvula aórtica, né? Então, a gente tem uma repercussão que, por exemplo, se a gente for fazer um ecocardiograma, a gente vai ver diretamente a válvula aórtica e depois o ecocardiografista vai tentar ver o fluxo na artéria torácica descendente. E o que ele vai notar? Ele vai notar um fluxo reverso, ou seja, o sangue vai para frente e na diástole ele volta. Então isso faz várias estruturas, como que eu posso dizer, balançar no corpo, tá? Então, desde
das artérias no pescoço, nas extremidades assim da unha, na úvula, nas pupilas. Tem várias características aí que a gente consegue ver no exame físico, cada um com um sinal com epônimo específico, tá? Mas que vai representar exatamente isso, que o fluxo arterial ele vai para frente e volta um pouquinho, vai para frente e volta um pouquinho, tá? E no eletrocardiograma? No eletrocardiograma, a gente vai ver uma sobrecarga das câmaras esquerdas, tá? Hipertrofia de VE, tá? Isso é bem característico. No raio-x de tórax, um aumento da silhueta cardíaca às custas da dilatação do ventrículo esquerdo, com uns sinais de dilatação ou mesmo de ectasia da aorta. Tá? Isso aí às vezes acontece também. Nem sempre, mas pode acontecer, de acordo com a etiologia da válvula aórtica, da insuficiência aórtica, tá bom? E por que acontece a insuficiência aórtica? Para a gente entender, para a gente normatizar isso em toda no nosso estudo, né, e também botar uma linguagem universal, para a gente conseguir saber por que isso está ocorrendo, existe a classificação de Carpentier, tá? Vocês vão ver ali começando ali na primeira fotinho, é um ecocardiograma transesofágico, vai mostrar os 3 folhetos da válvula aórtica, 2 folhetos aparentemente fechadinhos e um folheto ali, ó, que está representado pela seta, ele parece que ele está meio desbeiçado, né? Um pouquinho abertinho, né? De forma anatômica ali da raiz da aorta do seio de Valsalva tá habitual, mas esse folheto tá um pouquinho desbeiçado. Isso aí é um prolapso, tá? Do folheto e tem jeito de corrigir, tá bom? Vamos lá, voltando na classificação de Carpentier. Classificação tipo 1. A classificação Carpentier tipo 1 é uma insuficiência aórtica secundária à dilatação do anel aórtico, né? A gente vai e ela vai ser dividido em A, B, C e D, ok? Tá. Classificação tipo 1A. Classificação tipo 1A, a gente vai ver que tem uma dilatação da aorta ascendente, acima da junção seio tubular, tá? Isso vai puxar um pouquinho os folhetos da válvula aórtica e vai acabar gerando esse refluxo. A gente pode trocar, né, ali botar uma prótese, corrigir. Isso é um aneurisma de aorta ascendente, né? Corrigir a aorta ascendente e depois fazer uma plastia valvar, né? Tentar puxar os folhetos. Não necessariamente a gente vai precisar trocar a válvula aórtica nessa situação. A classificação de Carpentier tipo 1B, tá? Todos a tipo 1, a movimentação dos folhetos é normal, tá? Por isso que é a classificação 1. A primeira, igual você viu, é a dilatação da aorta ascendente, o aneurisma de aorta ascendente. A classificação 1B. A 1B, ela acontece quando a aorta ascendente e também ali na junção e também no seio de Valsalva, ocorre toda essa estrutura, uma dilatação da aorta, desde a proximal lá perto da válvula até a aorta ascendente inteira, pegando junção sinotubular, pegando tudo. Nessa daí, também tem jeito de corrigir com uma plastia, mas o mais comum nessas situações é a gente ter que realmente trocar a válvula aórtica e a aorta ascendente, a cirurgia de Bentall e de Bono. A 1C. 1C, ela ocorre uma dilatação isolada do anel aórtico, da válvula lá embaixo. Mas a aorta é normal. Por que isso vai acontecer?
Isso acontece quando o paciente já tem uma insuficiência cardíaca muito avançada. O coração, de modo geral, ele cresceu de tamanho de forma lenta, tá? Depois de muitos anos. E o anel da válvula aórtica, ele acabou se dilatando. Mesma coisa, dá para a gente operar com a troca da válvula ou fazer uma plastia, uma anuloplastia da válvula. E um C. Um C é uma perfuração em um dos folhetos da válvula aórtica. Isso pode... É uma perfuração de uma cúspide isolada, tá? Secundária aí a gente tem que ver o que pode ter ocasionado isso. Às vezes até uma endocardite, alguma coisa assim e tal. Mas basicamente o problema está na perfuração de um dos folhetos. Na classificação de Carpentier, continuando. Tipo 1 seria a mobilidade dos folhetos está normal. Agora o tipo 2. Tipo 2, o folheto tem uma mobilidade excessiva. Ele está muito livre. Ele tem uma amplitude de movimento maior do que o normal. Então, seria exatamente o caso que a gente colocou ali no eco transesofágico e depois na foto ali embaixo, tá? É um prolapso do folheto. A gente pode fazer, nesse caso, uma plicatura, uma plastia do folheto, restringindo um pouco do movimento dele. Vamos ver a classificação tipo 3. Classificação de Carpentier tipo 3, a gente tem uma restrição no movimento dos folhetos. O folheto está duro, está espessado, está calcificado, tá? Ele não consegue abrir e fechar. Nesse caso, a gente sempre vai ter uma insuficiência junto com uma estenose. O folheto nem vai conseguir abrir adequadamente, vai gerar algum grau de estenose, nem vai conseguir fechar completamente, gerando insuficiência. Tá certo? Ok. Em relação à etiologia da insuficiência aórtica importante. Então, basicamente, tem 3 causas importantes relacionadas. Primeiro, a causa reumática. A etiologia reumática, ela é muito prevalente no Brasil, ligada à febre reumática, né? Principalmente países pobres, em desenvolvimento. Ela tem uma alta prevalência no Brasil, até hoje, infelizmente, e vai acometer mais os adultos jovens, tá? Adulto jovem, associada principalmente a uma lesão mitral. Geralmente, o problema principal que vai aparecer mais precoce é na válvula mitral. E depois acaba acometendo a válvula aórtica também. Então a gente tem que lembrar: relação com a febre reumática, alta prevalência no Brasil, população mais jovem e acometimento mitral. Essa é a forma reumática. Depois vai ter a forma aterosclerótica ou degenerativa. Essa forma, ela já está mais associada à população mais velha e basicamente ela reflete a calcificação da válvula aórtica. É uma calcificação da válvula assim, de forma inteira que vai restringir o movimento dela. Está mais relacionada aí com a população mais velha e até com doença coronariana, porque está relacionada à doença aterosclerótica. E nessa forma, ela vai causar uma redução da mobilidade dos folhetos, né, uma calcificação da válvula inteira, e na classificação de Carpentier, ela vai ser classificada como Carpentier tipo 3, você lembra lá, né? Essa daí não tem jeito, a válvula toda está calcificada, tem que trocar. Não tem jeito de fazer plastia nesse caso. E tem a forma bicúspide. A bicúspide, quando é a bicúspide assim,
congênita mesmo, tá? Porque tem aquela forma, vários tipos de expressão da válvula bicúspide, desde aquelas que a paciente nasce com ela, e tem, às vezes, a população mais velha, que ocorre uma bicuspidização. 2 folhetos ficam calcificados, com restrição de movimento, aquilo vai ficando mais parado, e 2 cúspides podem, às vezes, colar. E vira uma válvula bicúspide, mas que não necessariamente o paciente nasceu com ela. Agora, a bicúspide nativa, que o paciente nasceu, geralmente o paciente mais jovem, que é o diagnóstico, tá? E esses casos, eles são intimamente relacionados a alterações na aorta e também a outras alterações, assim, genéticas. E tem, assim, uma relação muito importante com as doenças da aorta, tanto aneurisma de aorta, tá? Dissecção de aorta, às vezes coartação, por exemplo, síndrome de Turner, geralmente tem uma relação muito importante, né? Então, é uma forma importante, a válvula aórtica, a gente vai ver que ela, se ela for bicúspide, 2 folhetos só, ela não vai conseguir, a válvula não vai abrir igual uma válvula tricúspide. Ela vai ter uma restrição ali de abertura e também de fechamento. Vamos lá. A quarta etiologia importante é relacionada à geometria da raiz da aorta. Então, paciente que tiver uma hipertensão arterial sistêmica ou uma dissecção de aorta ascendente, ou mesmo um paciente com síndrome de Marfan, ele tem normalmente alteração ali no colágeno, né? E pode ter ali aneurisma, principalmente de seio de Valsalva. Tem outros quadros também, espondilite anquilosante, também tem uma relação importante. A ortite sifílica, né? Osteogênese imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Reiter, estenose subaórtica. Todos esses casos podem fazer parte da etiologia da insuficiência aórtica importante. E por último, a gente coloca endocardite, não tem como, né? Degeneração mixomatosa, lesões traumáticas, artrite reumatoide, são causas menos frequentes. E como que é o diagnóstico aí da insuficiência aórtica? O diagnóstico, ele tem um quadro clínico bem florido, né? Que a gente consegue ter desconfiar desse quadro já examinando o paciente e com o exame mais básico, mas o diagnóstico e a quantificação da insuficiência aórtica é feito pelo ecocardiograma. Então, aqui vamos dar aquela pincelada rápida. A gente vai ter a válvula aórtica fechando e vai vazar um pouquinho de sangue, de forma geral, vamos colocar aí no centro da válvula. Ela não vai fechar bem, não é isso? Então, para isso, o que a gente vai ver? A gente vai ter que medir o diâmetro ali da aorta ascendente, ele é importante para a gente ter uma ideia, ver se não tem um aneurisma de aorta ascendente. E vai ter que ver o diâmetro dos ventrículos. A gente vai pesquisar se o coração já não está sofrendo com isso, se não está sobrando muito sangue dentro do coração, se ele não está aumentando de tamanho. Se o coração aumenta de tamanho, ele vai fazer uma insuficiência cardíaca, que ela é compensada até um certo ponto e depois fica descompensada. Mas, de modo geral, se ele está aumentando de tamanho, ele vai ter uma queda da função ventricular. Então, esses são os parâmetros mais importantes aí para a gente quantificar a insuficiência aórtica importante e também para a gente indicar uma cirurgia cardíaca. A gente também vai ter que dar uma olhada mais específica para o jato aí da regurgitação. Tem um parâmetro importante que é a vena contracta.
No Doppler a cores, aí na primeira e na segunda figura, a gente vê basicamente a válvula aórtica fechada. Esse jato colorido é o jato da insuficiência. A parte mais fininha do jato, o nome dela é vena contracta, tá? Se ela for maior que 0,6 centímetros, ela já entra como um dos critérios aí de AO importante. A largura do jato com mais de 0,65 centímetros, uma área do jato pegando mais que 60% do ventrículo esquerdo, uma fração regurgitante maior ou igual a 50% e um volume regurgitante maior que 60 ml por batimento. Então, você imagina, vamos supor que o coração, cada batida do coração, ele jogue ali, sei lá, 100 ml para frente e volta a 60, então é o volume regurgitante. E por último, a área do orifício regurgitante, maior ou igual a 0,3. Então, as duas primeiras fotos mostrando ali principalmente a vena contracta. Na terceira imagem, ali um corte transversal, mostrando um Doppler colorido, também ali no meio, uma área do orifício regurgitante ali com Doppler colorido. E no terceiro, é uma reconstrução em 3D da válvula aórtica fechada. Nela, simplesmente não dá para a gente quantificar nada, não. Ok, então tá. Como que é feita a avaliação do paciente com insuficiência aórtica? Esse passo a passo, a gente pegou aqui da atualização das diretrizes de valvulopatias de 2020. E basicamente vai mostrar como que é o raciocínio para a gente definir a doença valvar, no caso a insuficiência aórtica, indicar um tratamento cirúrgico se necessário. Primeiro passo, a avaliação da gravidade anatômica da insuficiência aórtica. Então, de acordo com o laudo, a gente vai ver lá o laudo do ecocardiograma, insuficiência aórtica importante, ou se ela é discreta ou moderada. Tá. Se ela for discreta ou moderada, ela vai ter um segmento individualizado. Não vai valer a pena a gente tratar cirurgicamente ainda, tá? Só que se a avaliação anatômica da insuficiência aórtica for importante, aí a gente segue para frente. Com o passo 2, a gente vai definir a etiologia. Se é um paciente jovem com uma insuficiência aórtica com uma etiologia reumática, com uma etiologia degenerativa, se é uma válvula aórtica bicúspide ou se o paciente tem uma aortopatia. Passo 3. Passo 3 é muito importante. A gente vai avaliar os sintomas do paciente. Vai ver se ele tem dispneia, se ele desmaiou, se ele teve síncope e se ele teve angina. Então, para quem estava curioso aí saber os sintomas da insuficiência aórtica, basicamente dispneia, síncope e angina. A dispneia, ela vai ocorrer por quê? Vai ter um aumento da pressão diastólica final, tá? Secundária sobrecarga de volume sanguíneo no ventrículo esquerdo, consequente congestão veno-capilar pulmonar. Então, vai ter a sístole, sangue para frente. Diástole, fechou a válvula aórtica, ventrículo dilatou. Opa, tá vazando a válvula aórtica, tá enchendo, tá tendo uma sobrecarga de volume aí no seu ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo sobrecarregado, estirando as fibras cardíacas ali, isso vai acabar gerando uma dor, né? E vai aumentar a pressão ali no VE, que vai aumentar a pressão no átrio esquerdo, que vai aumentar a pressão pulmonar, né? A PSAP. Então, o pulmão vai ficar mais congesto, vai ficar com um excesso de volume de sangue, tá? E isso vai aumentar essa congestão, congestão venocapilar pulmonar. Vai causar um edema pulmonar, vamos colocar assim.
Isso vai causar dispneia. A angina é uma redução da reserva miocárdica, né? E olha que engraçado, ela pode ocorrer à noite, pode ocorrer a angina noturna pelo aumento da regurgitação valvar decorrente da bradicardia durante o sono. Então, você está dormindo ali, ó, tá, o coração tá mais tranquilo, tá batendo mais devagar, só que, em compensação, se cada batida, metade do que vai para frente volta para trás, para dentro do coração, e o coração tá batendo mais devagar, isso também vai piorando o quadro clínico. E a síncope? A síncope basicamente decorrente de um baixo débito cardíaco efetivo. Ok. Então, é um paciente com uma insuficiência aórtica, etiologia reumática, apresentando uma dispneia e uma angina. Então, o que a gente vai passar para frente? Esse paciente, com isso aí só, uma insuficiência aórtica importante, tendo sintoma, ele já tem uma indicação de cirurgia. Agora, o paciente tem aí uma insuficiência aórtica importante. Ele não tem sintoma, tá? Como que a gente vai ver se esse paciente tem que ir para a cirurgia ou não? A gente vai ver os complicadores. Quais são eles? A gente vai ver se a força do coração, se a fração de ejeção dele não está caindo. Ou seja, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 50%. Depois a gente vai ver o tamanho do coração, né? Essa sigla, né? Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo. Então, para os pacientes reumáticos, né, mais jovens, né, coração maior, um diâmetro diastólico maior que 75, ou um diâmetro sistólico maior que 55, e para os não reumáticos, um diastólico maior que 70 e um sistólico maior que 50. Isso tudo para indicação de cirurgia. Caso um paciente tenha insuficiência aórtica discreta moderada, ou um paciente que tem uma insuficiência aórtica importante, mas que não tenha sintomas e não tenha complicadores, ele vai para um segmento individualizado. Não tem como a gente indicar cirurgia assim. Então, completando o slide anterior, vamos ver aqui as indicações, né? A classe de recomendação. Então, paciente com insuficiência aórtica, importante, sintomático. Tá? Indicação classe 1B, tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Colégio Americano e Colégio Europeu. Isso para cirurgia de troca valvar. Paciente com insuficiência aórtica importante, assintomático, mas queda da fração de ejeção. Não tem dúvida, exatamente a mesma coisa. E, por último, ali um paciente com a insuficiência aórtica importante, assintomático, fração de ejeção preservada, porém com coração muito grande. O nível de recomendação cai um pouquinho, mas continua a recomendação da cirurgia. Ele é 2A, nível de evidência B, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2A, nível de evidência C, pela American Heart Association, 2A, nível de evidência B, pelo Colégio Europeu. No quadro de baixo, a gente vai ver o paciente com acompanhamento individualizado, né? O paciente com insuficiência aórtica importante, que ele é assintomático e não tem complicadores. Olha, esse paciente não tem a indicação ainda para cirurgia. Tá? A gente tem que pensar que a prótese valvar aórtica, de modo geral, as próteses biológicas, elas desgastam com o tempo. Então, se a gente colocar uma prótese biológica, para frente a gente vai ter que trocar quando ela ficar desgastada. E mesmo se a gente for trocar e colocar uma válvula mecânica, tem o risco da cirurgia. Então a gente tem que pesar muito bem. Se o paciente tem insuficiência aórtica, mas é sintomático e não tem complicador, a gente vai acompanhar de perto.
tá? Uma reavaliação de 6 em 6 meses ou 1 ano no máximo e sempre repetir o ecocardiograma, tá bom? Uau! Então a gente chegou na estenose aórtica. Tá, na estenose aórtica a gente começa ali com uma foto do ecocardiograma. O que é aquilo? É uma válvula aberta ou é fechada? Vamos dar um spoiler, né? É uma válvula aberta. Uma válvula aberta com um biquinho, ela está toda calcificada, ela está abrindo, mas olha lá, está abrindo só uma boquinha. E eu aposto com você que ela está abrindo aquilo, mas ela também não fecha direito. Vamos ver aqui na representação, no desenho, né? Uma válvula saudável, né? Abrindo ali amplamente os folhetos, depois fechando direitinho, ficando coladinha. A estenose valvar aórtica, ela nem abre direito e nem fecha direito. Então, geralmente, tem um termo que a gente usa, é uma dupla lesão aórtica, com predomínio de, a gente vê predomínio de insuficiência ou predomínio de estenose. Seguindo o mesmo raciocínio, turma, vamos ver a etiologia da estenose aórtica. Tá? Ali a gente consegue ver que é o mesmo raciocínio da insuficiência aórtica. A etiologia ela só pode ser a etiologia reumática, a etiologia aterosclerótica ou degenerativa e a etiologia bicúspide. Primeira válvula ali no desenho, bonitinha, fechadinha, depois ela abre amplamente. A etiologia reumática. Olha, a calcificação na doença reumática, ela atinge principalmente os folhetos, tá? Ela atinge principalmente os folhetos e às vezes ela pode até ter uma fusão comissural, pode colar 2 folhetos desse, deixando a válvula mais até um pouco bicuspidizada, né? Enfim, ela nem vai abrir direito, nem vai fechar direito. Na terceira figura, vai mostrar a válvula com a doença aterosclerótica. Você vê que ela não atinge os folhetos isoladamente. A calcificação, ela pega a válvula por completo, tá? Às vezes até ali um pouco abaixo da válvula aórtica, ali ela chega a ficar um pouco calcificada. E ela está mais associada com os pacientes mais velhos, né? Senil, 3 a 5% da população com mais de 75 anos. Ela tem um risco maior com aterosclerose. Você pegou um eco, paciente com uma estenose aórtica, um paciente mais velho, tem grande chance de ter doença aterosclerótica também, doença coronariana. A reumática ali, eu já falei, né? Ela pode ocorrer a fusão comissural, ela tem um acometimento geralmente da válvula mitral e da válvula aórtica. Geralmente primeiro é a mitral, paciente mais jovem, né? E por último ali está mostrando a válvula bicúspide, tá? É uma prevalência de 2% da população, é muito relacionado com as aortopatias, tá? E, assim, tem várias classificações da válvula bicúspide que não interessa para a gente falar isso agora. Então, a gente saiu ali dos desenhos esquemáticos e vamos para as fotos aqui para a gente ter uma impressão melhor, né? Então, no primeiro desenho ali relacionando o coração, está mostrando uma válvula aórtica saudável com 3 cúspides, abrindo assim amplamente, tá? Embaixo, uma válvula bicúspide. Tá vendo que a abertura é bem menor. Quando a gente tem uma estenose aórtica, o que isso gera de problema aí na fisiologia da circulação cardíaca? Então a gente, vou lembrar ali da mangueira de jardim, né? A gente abre a mangueira, sai a água da ponta, só que se a gente vir e apertar a mangueira, a água vai longe, com mais força. Correto? Ok. Por que isso acontece? Quando a gente diminui o orifício
ali a gente está gerando um gradiente, uma diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta, tá? O sangue ele vai sair ali com uma velocidade maior, tá? Mas também está gerando uma pressão maior dentro do ventrículo do que na aorta, do que depois dessa obstrução. Então a gente tem que sempre levar em conta essa questão. Nas fotos ali, a gente vê a primeira foto ali, mais à esquerda superior ali, é uma estenose aórtica que está cometendo, aparentemente, está cometendo mais ali os folhetos, correto? E tem uma fusão comissural que a gente consegue ver um pouquinho. Acredito que seja uma estenose aórtica de etiologia reumática. Segundo, a gente já vê num processo um pouquinho mais avançado também, uma estenose aórtica com bastante cálcio nos folhetos e uma fusão comissural ali, deixando a válvula bicuspidizada. Provavelmente o paciente que não nasceu com a válvula bicúspide, aquilo calcificou tanto, provavelmente etiologia aí também reumática, né? E acabou deixando a válvula bicúspide com uma abertura pequena. Terceira foto já mostra aí uma válvula nativa bicúspide com uma degeneração, com estenose. A gente vê que é um quadro bem mais grave. Na figura de baixo, uma válvula aórtica saudável, normal, e depois uma válvula aórtica bicúspide congênita mesmo, né? Aquela 100% bicúspide, mas sem doença, sem outra etiologia, não é nem reumática, nem aterosclerótica, só a válvula aórtica bicúspide mesmo. Tá? E a gente já lembra que só de falar de válvula aórtica bicúspide já tem um risco maior para ter outras patologias associadas. Olha lá, turma, olha que bacana esse desenho, esse gráfico que ele consegue colocar as curvas ali de vetor do fluxo sanguíneo dentro da aorta. Então, como a válvula aórtica saudável, o fluxo ele é linear e contínuo, ele não gera estresse sobre a aorta. Olha lá, ele passa direitinho. Agora, quando a gente tem uma válvula aórtica bicúspide, dependendo do tipo, esse BAV é Bicuspid Aortic Valve. Dependendo do tipo da válvula bicúspide, pode o fluxo de sangue ele ser apontado para a parede da aorta. Tá vendo na figura aí do meio, BAV tipo 1, essa parte vermelhinha, ela vai gerar um estresse, esse sangue vai bater com força na parede da aorta. Então, aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem um risco muito grande aí de dissecção da aorta ascendente e aneurisma de aorta ascendente. Então, esse é o risco aumentado dos pacientes com válvula bicúspide. Tem uma relação muito grande válvula aórtica bicúspide e dissecção de aorta e aneurisma de aorta. O risco maior para dissecção. Aqui é basicamente a mesma coisa do slide anterior, mostrando o fluxo sanguíneo, já com um paciente que tem a válvula aórtica bicúspide e o aneurisma ali que acabou se formando, ou então que já tinha, na aorta ascendente ou no seio de Valsalva. Tá? O fluxo sanguíneo não é linear, é um fluxo turbulento que vai gerar um estresse na parede da aorta e vai aumentar o risco desse paciente evoluir com uma dissecção de aorta. Só lembrando aí que vamos falar de todas as patologias aí cardíacas
praticamente da medicina também, a dissecção da aorta ascendente é com certeza a que tem a maior mortalidade, uma das maiores mortalidades, se não for a que tem a maior mortalidade. Então a gente fala que na cirurgia cardíaca é a ocasião que é uma emergência cardiovascular, é a dissecção de aorta. Uma mortalidade que no primeiro dia ela aumenta 1% a cada hora. E a grande maioria das pessoas, se não for submetida a uma cirurgia de emergência, elas não resistem à primeira semana. Ok, então tá. O paciente tem uma válvula aórtica bicúspide, é muito importante a gente pedir uma angiotomografia da aorta. A gente tem que estudar a aorta. Isso também vale para o paciente que a gente fez o ecocardiograma e apareceu lá um diâmetro da aorta ascendente aumentado. Mesmo se for insuficiência, o que for. A gente viu lá, pediu o ecocardiograma, ele veio estenose aórtica ou insuficiência, ou não veio nada disso, mas veio aorta ascendente aumentada, uma aorta ascendente de 50 milímetros, 55, 60. Como que a gente vai quantificar isso com certeza? Pela angiotomografia. É o padrão ouro. Então, ali no primeiro quadro, um corte axial da angio-TC, que está mostrando um diâmetro da aorta ascendente, tá corado ali pelo contraste, né? De 60 milímetros ou 6 centímetros. No quadro logo ao lado, é uma reconstrução em 3D, que mostra de forma assim mais bonita, né, esse aneurisma de aorta ascendente, também quantificando em 6 centímetros. Além disso, né, além da a gente quantificar o tamanho, né, a forma da aorta ascendente, da aorta de forma geral, a angio-TC ela vai ser interessante, que ela vai mostrar para a gente o cálcio na aorta, que é essa figura ali um pouquinho para baixo. Então, é uma doença aterosclerótica ali difusa na aorta. Cada pontinho branco é um pontinho de cálcio. E também é o exame padrão ouro para a gente avaliar a dissecção da aorta. Essas últimas duas figuras que estão ali, uma é a reconstrução em 3D e a outra é o mesmo exame, só com corte axial da aorta, aí pegando a aorta completa, né? Desde ali o seio de Valsalva, a aorta torácica ascendente, arco aórtico, a aorta torácica descendente, a aorta abdominal, e depois ali dividindo para as ilíacas. A gente consegue ver essa listra que passa, né? Isso aí ele está mostrando para a gente a linha de dissecção. A gente tem que lembrar que a aorta ela tem 3 camadas e quando ocorre algum rompimento da camada íntima, o sangue entra entre uma camada e outra e vai aumentando, vai dissecando. É aquela dor aguda que o paciente tem no pronto-socorro. Ela geralmente vai para as costas e ela vai rasgando a aorta desde cima até lá embaixo, geralmente no movimento circular. Então, se a gente vê com calma, na penúltima figura ali, na aorta ascendente, perto ali da junção sino-tubular, a gente vai ver uma marquinha assim meio transversal. Ali provavelmente é o ponto de ruptura da aorta e veio dissecando, pois a gente consegue ver essa falsa luz depois dos vasos da base ali no arco aórtico, ela aumentando uma falsa luz que desce até basicamente a aorta abdominal até lá para baixo, tá? A luz verdadeira é que tem o sangue, o fluxo normal, né? E a falsa luz é esse espaço que foi criado. Geralmente tem um orifício de entrada, um orifício de saída. E o tratamento da dissecção de aorta envolve principalmente corrigir
a porção ascendente, que é a forma mais emergencial. É o local que tem maior risco de ruptura, é um local que essa dissecção pode progredir, principalmente no caminho ali em direção à artéria à coronária direita. Se ela for para aquele lado, ela causa uma dissecção da coronária direita e pode infartar o paciente. Acabando ali a aorta ascendente, tem os vasos da base ali no arco aórtico. Se a dissecção for para lá, pode causar um AVC. E menos importante, na aorta torácica descendente para baixo, né? São estruturas importantes, mas, de maneira geral, estruturas menos nobres do que o coração e o cérebro, que causam menos risco iminente de morte. Vamos lá. Etiologia da estenose aórtica importante. Então, o exame físico também é rico, tá? Um pouco menos rico do que o da insuficiência, mas tem pulsos, a gente fala que são pulsos parvos e tardos, tá? Ela vai ter uma convergência da pressão sistólica com a pressão diastólica. Na ausculta cardíaca vai ter uma hipofonese, tanto de B1 e B2. Mas o sopro, gente, o sopro se a gente colocar o estetoscópio ali no foco aórtico, no paciente com estenose aórtica importante, isso não tem dúvida, né? É aquele sopro que qualquer pessoa, qualquer acadêmico, a pessoa ela nem é da área da medicina, pegou um estetoscópio, colocou ali no peito do paciente, vai conseguir ouvir um sopro de estenose aórtica, importante, isso aí não tem dúvida, tá? Tem outras coisas, fenômeno de Glavardin, desdobramento de B2 ou B2 única. Vou tentar passar isso mais rápido para a gente conseguir ter uma aula mais concisa, tá? Eletrocardiograma. Então, vamos pensar. O coração está batendo e a gente tem uma área ali que está com uma obstrução. O coração ele vai ter que ficar mais forte, né? Cada vez ficando mais forte para mandar o sangue com mais força. Mas ele não vai ficar necessariamente dilatado, ele vai ficar mais forte. Vai ter uma massa cardíaca maior, vai gastar mais oxigênio, vai precisar as coronárias ter um fluxo melhor ali, mas não necessariamente aquele coraçãozão dilatado, aquela cardiomegalia que dá na insuficiência aórtica. Então a gente vai ver uma sobrecarga de câmara esquerda, umas alterações de repolarização ventricular, padrão strain, isso é muito questão de prova, essa parte assim. Aí que tá, radiografia de tórax. O índice cardiotorácico pode ser normal. É uma diferença importante aí entre a insuficiência aórtica e a estenose aórtica. E também vai ter que fazer força para mandar ali, pode gerar um certo grau de congestão pulmonar. Como que a gente vai avaliar isso? Vai avaliar também pelo ecocardiograma para quantificar e basicamente a gente vai ver a área valvar aórtica, vai ver a válvula aórtica toda aberta e vai ver o tamanho dessa válvula aórtica. Então, isso aqui é importante. Uma área valvar aórtica menor do que 1 centímetro quadrado, ou vamos colocar aí para paciente muito grande ou um paciente muito pequeno, uma área valvar indexada pela superfície corpórea que seja menor que 0,6 centímetros quadrados por metro quadrado, ou então uma situação que esteja gerando um gradiente entre a pressão do ventrículo esquerdo e a pressão na aorta maior que 40 milímetros de mercúrio. Lembra do exemplo que eu falei da mangueira, que vai sair mais rápido ali o jato? Então, se esse jato estiver muito acelerado, tiver com uma velocidade máxima maior que 4 metros por segundo, ou então uma razão das velocidades de fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo
e válvula aórtica menor que 0,25. Em relação aí à avaliação do paciente com a estenose aórtica. Então, a gente já viu, são os mesmos 5 passos, não tem muita diferença, não. A gente vai ter a avaliação da gravidade anatômica. Então, vamos lá, um paciente com área valvar aórtica de 0,9. Ok. Uma velocidade de fluxo de 5. Tá caracterizado. Tá ótimo. Então, a estenose aórtica importante. Etiologia. Vamos pensar um paciente mais velho, um paciente de 70 anos. Então, estenose aórtica importante, etiologia degenerativa. E está tendo sintoma? Ó, vamos ver essa parte. A estenose aórtica, ela não aparece do dia para a noite. Tá? Ela leva, normalmente, muito tempo para ir se formando, especialmente na etiologia degenerativa, na etiologia aterosclerótica. Só que, quando ela começa a apresentar sintomas, ela já indica que é um estágio muito avançado da doença, que é um estágio que pode evoluir daí para frente, evoluir de forma muito rápida. E qual que é o estágio final? É a síncope e a morte súbita. É isso aí que acontece com o paciente com estenose aórtica. Depois que ele tem estenose aórtica importante, começa a dar sintomas, tem que operar, tá? Então a gente já vê lá. Se tiver sintoma de espineia, angina ou síncope, ele já pula lá para o passo 5, que é a intervenção. Então, condição clínica, né? Um paciente com estenose aórtica importante, com sintomas, uma classe funcional maior que 2, ou seja, paciente NIRA 2, com síncope e com angina. A indicação classe 1A, para a gente fazer uma cirurgia e uma intervenção, né? Paciente assintomático. Então, a gente viu lá, ele tem uma área valvar bem pequenininha, mas ele é assintomático. Então, se ele já tiver sofrendo, ou seja, com complicadores, como a fração de ejeção menor que 50, ele já tem uma indicação de operar. Se o paciente for assintomático, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir um teste ergométrico. Às vezes a pessoa ela é mais velha, ela é assintomática por quê? Ela não consegue mais correr uma maratona, não consegue jogar bola. Então, a gente tem que forçar um pouquinho, né, um teste ergométrico, para ver se ele vai ter sintoma. Tem alguns casos, né, que a gente considera valvulopatia crítica, mesmo no paciente assintomático, quando a área valvar ela é menor que 0,7, uma velocidade maior que 5 ou um gradiente maior que 60. E também tem outros casos que eu não coloquei aqui, que é quando o paciente ele tem uma insuficiência cardíaca, ele já tem uma doença que está comprometendo a função cardíaca. Então, o coração bate devagar, o coração não contrai bem, ou seja, ele tem uma fração de ejeção baixa. Isso não é o suficiente, por exemplo, para causar um aumento muito grande aí da velocidade de fluxo ou do gradiente de pressão. Então, para isso, tem que fazer um ecoestresse com dobutamina, é uma outra situação, não está aqui, mas existe também. Ótimo, aí a gente está começando a chegar na parte legal. Aqui a gente vê, é possível reparar a válvula aórtica? É sim. Essa primeira figura, a gente vê ali um desenho do corte transversal da válvula aórtica, com uma válvula fechadinha e a outra um pouco ali, ó, desbeiçada, tá? Embaixo a gente está vendo os folhetos, o folheto do meio, não coronariano, tá vendo que ele está desbeiçado? É um prolapso do folheto não coronariano, causando uma insuficiência aórtica. Dá para a gente fazer isso, tá? A gente vai pegar, dar uns pontinhos ali, fazer uma plastia valvar e vai corrigir. Vai corrigir esse prolapso e resolver esse problema. Na segunda... Aí na segunda figura,
a gente está vendo que a aorta ali ela já está cortada, já está clampeada e a gente está costurando ali prótese. Uma prótese de Dacron é um tubo de tecido, né? Isso a gente está tratando um caso de insuficiência aórtica que tem um aneurisma na aorta, ou seja, a mobilidade ali dos folhetos estava boa, só que tinha um aneurisma na aorta ascendente, tá? Nesse caso dessa figura ali, o aneurisma ele pegava até ali embaixo do seio de Valsalva. Então a gente vê ali as duas artérias coronárias no desenho, ó, elas estão soltinhas, foram dissecadas. A gente está trocando a aorta ascendente, preservando a válvula. A gente dissecou as coronárias e vai reimplantar. Ela vai costurar ela na prótese de Dacron. Tá? Essa daí é a cirurgia de Tirone Davi. O Tirone é um cirurgião brasileiro que mora no Canadá. Ele desenvolveu essa técnica. A grande vantagem dela é que a gente está preservando a válvula do paciente. Nas duas fotos ali de cima, então a primeira a gente consegue ver a válvula aórtica toda dissecada, olha lá, ela fechadinha, né? As pinças ali segurando elas. E estão dissecados ali, não sei se vocês conseguem identificar, as coronárias também estão dissecadas. Na foto de baixo, mostra a prótese já no lugar, né? Já costurada ali no seio de Valsalva, na verdade já tá costurada ali na raiz da horta. E o próximo passo ali seria reimplantar as coronárias. Mas é uma forma aí que a gente está reparando a válvula ou tratando a insuficiência, preservando a válvula aórtica. Ok, então a gente está com um paciente que tem uma estenose aórtica degenerativa, aterosclerótica, válvula toda calcificada. Não tem jeito de reparar, de fazer plastia. A gente tem que tirar essa válvula. Tá? A gente vai tirar e vai substituir por uma prótese. De modo geral, existe a prótese biológica e a prótese metálica. As próteses, elas têm essa sainha, esse tecido em volta dela. E a cirurgia nada mais é do que a gente transfixar a aorta, depois a gente vem cortando o folheto das válvulas, tira todo o cálcio, ali limpa o anel valvar muito bem, e depois a gente vai passar uns pontos ali no anel valvar, e depois que tiver passado os pontos, cada fio ali tem duas agulhas, né? A gente vem fio por fio passando nessa sainha da válvula para a gente poder depois descer e amarrar os fios. Isso que é o implante da prótese valvar aórtica. Mas tem a prótese biológica e a prótese metálica. Qual que é a diferença? A diferença primeira coisa, a prótese biológica, ela, uma vez que a gente trocou, que a gente implantou uma prótese biológica, essa prótese vai se desgastar. É um tecido biológico, ele vai se desgastar durante o tempo. E, de modo geral, às vezes mais, às vezes menos, por volta das próteses nacionais, cerca de 10 anos. Lembrando, paciente mais inflamado, paciente com doença renal crônica, paciente diabético, pode ser que dure menos. Outros pacientes que não têm essas comorbidades, pode ser que dure mais um pouquinho. Tem prótese que, principalmente as próteses importadas, tem algumas que são de longa duração. Ela tem um tratamento para não calcificar. Então, elas conseguem, às vezes, durar até 20 anos. Mas todas elas, independente do tipo, mais cedo ou mais tarde, elas vão se desgastar, tá? Ela tem uma vantagem que ela não precisa de anticoagulação contínua, em comparação com a prótese metálica, e tem a desvantagem que ela vai se desgastar. A prótese metálica,
Na verdade, o nome correto é prótese mecânica, porque é uma liga metálica ali. Essa segunda prótese, você vê, ela tem 2 folhetinhos ali, parece uma peça mecânica mesmo, um carburador de carro. Não sei se alguém aí é da época de carburador. Ela tem a vantagem que, se tiver um acompanhamento bom do paciente, ela pode ficar a vida inteira e não sofrer esse efeito, não se desgastar com o tempo. Porém, a prótese mecânica, ela tem um risco maior de formar trombo, de formar coágulo. Coágulo pode formar na válvula. Se esse coágulo se desprender, está aqui na válvula aórtica, vai cair na aorta. Na hora que vai passando aqui no arco aórtico, as primeiras artérias que tem é para a cabeça. Então, um paciente que tem uma válvula mecânica tem um risco maior de formar trombo, ele tem um risco maior de ter AVC. Então, por isso, ele precisa de uma anticoagulação o resto da vida. E para isso, tem que ser anticoagulação com Marivan. Não pode ser esses novos anticoagulantes orais, ou Marivan ou heparina, tá? Para prótese na posição aórtica, o RNI, a gente vai fazer o controle do Marivan com o RNI, né? O RNI, ele tem que estar entre 2 e 3, nesse intervalo. Maior que 2, normalmente menor que 3, tá? E é um tratamento que o paciente tem que seguir a vida inteira, sem exceção. Então, como que faz para escolher? Olha, geralmente, os pacientes mais velhos, acima de 65 anos, eles já começam a apresentar contraindicação para ter uma anticoagulação assim tão severa a vida inteira. Então, a gente coloca, de modo geral, uma idade para prótese metálica abaixo de 65 anos. Os pacientes mais velhos que 65, a gente normalmente não coloca prótese metálica. A gente opta pela biológica. Agora, se o paciente for mais jovem e a gente levar em conta que a cada 10 anos ele vai ter que reoperar, também vai ter que ter aquele raciocínio que a primeira cirurgia é mais fácil, a segunda cirurgia a gente vai encontrar uma aderência dos tecidos, vai ser uma cirurgia mais difícil, a terceira mais ainda, e vai ter uma hora que vai ter um limite, né? Cada cirurgia vai ser um pouquinho mais difícil. Então, um paciente mais jovem, a gente vai ter uma tendência a colocar uma prótese mecânica. O que pode afetar também na nossa decisão? Primeira coisa, a gente tem que saber se o paciente ele tem um nível socioeconômico, assim, se ele é educado o suficiente para tomar o remédio na hora certa, para não parar de tomar o remédio, para fazer o acompanhamento durante a vida inteira, fazer os exames de sangue, se o local que ele mora tem condição dele fazer esse controle, tá? O Marevan é um remédio difícil da gente controlar. Cada pessoa tem uma reação um pouquinho diferente. Então, para quem está com a prótese mecânica, às vezes toma um comprimido de Marevan, 5 miligramas, e consegue chegar no nível terapêutico. Consegue ter um RNI ali de 2,5. Agora, tem gente que não, tem gente que é mais difícil, às vezes precisa de uma dose um pouco maior ou um pouco menor, às vezes a pessoa vai comer alguma coisa que pode interferir com o Marevan. A gente tem que lembrar que o Marevan é um antagonista da vitamina K. Então, todo alimento que tiver muita vitamina K vai alterar um pouco o efeito do Marevan. Vegetais com cor verde escura, né? Fígado de boi, óleo de soja, várias coisas. Então tá. Outra coisa que pode afetar. O paciente ele trabalha como açougueiro, não tem como ele mudar de profissão, ele
trabalha com alguma coisa que tem um risco muito grande de corte, um risco muito grande de hemorragia. É uma questão para levar em conta. O que mais? Mulheres em idade fértil. Então, imagina, o paciente tem uma prótese metálica, uma prótese mecânica, e ela tem que usar um Marevan. Agora, se ela engravidar, o Marevan, ele tem um risco potencial nas primeiras semanas, principalmente da embriogênese, de causar malformações permanentes no feto. Sem falar que no estágio final da gravidez, na hora do parto, tem um risco aumentado também. Não é assim uma contraindicação absoluta a mulher engravidar se ela tiver uma prótese mecânica e tiver usando o Marevan. Existe um protocolo que tem que ser seguido à risca. Ele está nas diretrizes brasileiras de valvulopatia, na atualização de 2020, mas eu vou te falar, é uma responsabilidade tanto para o paciente quanto para o médico que vai fazer o acompanhamento. Então, de modo geral, a paciente em idade fértil, a gente não recomenda colocar prótese mecânica. Ok. A cirurgia propriamente dita. Eu já falei antes, aqui vão reforçar. Primeiro quadrinho lá. O coração já está canulado, tem ali, dá para a gente ver uma cânula na aorta, ali na parte mais alta, depois tem o clamp, tá? Tem uma cânula que está pegando ali na cava superior e a gente está com bisturi fazendo uma incisão transversal na aorta, uma aortotomia. Na segunda figura, a gente está com um afastador expondo ali, abrindo a aorta, expondo a válvula aórtica, e a gente está com uma pinça e uma tesoura ressecando, cortando as cúspides da válvula aórtica. Terceira figura, ali mostra os pontos já passados ali na raiz da aorta. Você vê que tem um quadradinho, né? Aquilo é um pledget, aquilo é um quadradinho de algodão de feltro próprio do fio que a gente usa, né? Que ele é feito basicamente para evitar que o ponto que ele corte, que ele fira o tecido e que esse ponto arrebente. Por último não, no quadro de baixo, né? Ali está a prótese aórtica, os pontos eles já estão passados no anel aórtico e na prótese. E está mostrando ali o movimento que a gente faz para descer a prótese em cima do anel aórtico. A penúltima figura já mostra a prótese no local, os pontos já foram amarrados, já foram cortados, a gente consegue ver a prótese ali bem visualizada, tá? Já implantada no anel aórtico, prontinho para fechar a aorta. Uma preocupação que a gente tem na cirurgia é em relação às coronárias. Então, a gente implantou a válvula aórtica, a gente sempre dá uma olhadinha ali se a gente não fechou o ósteo das coronárias, a direita e a esquerda, para a gente não ter uma tragédia depois que sair da circulação extracorpórea. Na última figura, mostra a gente fazendo o fechamento ali da aorta.